Olá, vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa e hoje com essa médica, escritora, palestrante e professora que eu admiro tanto. Ela é reconhecida por falar de morte de uma forma tão direta quanto humana. Fundadora da Associação Casa do Cuidar e da Casa Humana, ela é referência nacional na área de cuidados paliativos. Seu livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver já ganhou edições em vários países e é um dos livros mais vendidos aqui no Brasil. Ela é Ana Cláudia Quintana Arantes. Muito prazer de ter você Que aqui com a delícia estar aqui. gente. Muito legal. Vou chamar de Ana, Por né? Para não favor. ficar doutora, que seria uma coisa como se eu estivesse num consultório. E a gente não vai precisar fazer isso porque eu vou tentar agarrar aqui uma amizade com você, que eu já paquero há muito tempo. Quero começar te perguntando, Ana, por que você escolheu essa profissão? Você já contou que tinha uma paixão pela sua avó e você via ela com muita dor, muito doentinha. E aí você escolheu a geriatria e também trabalhar com cuidados paliativos por causa dessa avó? Você era criança? É, eu, não é que eu tinha um histórico de presença de médicos na família como, né, pessoas que trabalhavam com a medicina, mas a minha casa era uma casa que precisava muito de médico. E a pessoa que tinha mais sofrimento, que expressava mais sofrimento, era a minha avó por conta da dor. E aí ela pedia para morrer. Quando ela pedia para morrer, eu falava: "Vó, não morre não, que eu vou ser médica, eu vou cuidar de você." Uhum. E você tinha que idade? 6 E você anos. lembra disso? Eu lembro. E aí depois ela precisou amputar as pernas e eu amputei as pernas, cortei as pernas das minhas bonecas. Ela era diabética? Não, ela tinha uma arteriosclerose gravíssima que entupiu as artérias das pernas e aí ela teve algumas feridas que doem muito quando você tem essa obstrução arterial. E aí ela teve gangrena. Aí teve que, é como se a perna Isso tudo você só foi apodrecesse. entender quando você já era médica, né? Isso. O mais difícil foi lidar com a tal da dor fantasma, porque amputou e ela continuou com dor. E aí eu quis ser médica para cuidar dela, tinha minha irmã que tinha uma doença neurológica também, e meu pai que tinha uma doença muito difícil de lidar, que é o alcoolismo. Então, tudo que a gente precisava era um médico da família, né? E aí você, quando escolhe trabalhar como geriatra e se forma para isso, você já sabia que ia para cuidados paliativos ou isso foi se dando ao Não. longo da sua... Tem uma outra entrevista sua muito bonita que você fala que na faculdade de medicina, quando vocês iam a aula que fica ali com os corpos, você ficava pensando como aquelas pessoas tinham morrido. Você via no Rosto, a rosto, expressão. né? Tinha medo, tinha dor. E aí você falava isso e te achavam doidinha lá na Doidinha. faculdade. Conta um pouco Nossa, você é isso. estranha. Mas na faculdade eu acabei me interessando por tudo. Eu falava, quando eu ia para pediatria, eu queria ser pediatra. Quando eu ia na Apaixonada obstetrícia, pelo que eu você estudava. queria ser obstetra. Eu dei plantão voluntário no Vila Nova Cachoeirinha, no amparo maternal. Então, eu achava muito bonito, muito incrível o corpo humano e tudo que você podia aprender na faculdade. E aí eu falei, não, vou fazer geriatria mesmo. Então, a geriatria na época que eu escolhi já era algo subversivo, porque era uma especialidade de que estava nascendo. Pois é, e cuidados paliativos nem Nem se se falava, falava. nem se falava. Mas na residência, eu tive um chefe muito, muito legal. Ele me defendia muito, porque eu não, né? Sou muito briguenta pelo paciente. Então, eu vivia me metendo em conflito com chefes das outras áreas, principalmente da urologia e da cirurgia, porque só porque era idoso, não podia ficar na UTI ou não ia ser colocado para ser feita uma cirurgia curativa. Porque falava, Ou já é idoso, já é pra que vai idoso, né? operar? Era um tempo que não tinha paliativo, mas tinha idoso. Então, era como se fosse, mas já é velho mesmo. Então, é, colocava o residente mais inexperiente para fazer a cirurgia. Eu falei, e o cara nem entrava na cirurgia. Aí eu arrumava briga direto. E o curiate era sempre chamado para responder, né? Porque ele era meu chefe direto. Mas ele deixou eu colocar parte dos meus leitos, que eu era responsável na enfermaria da geriatria, de pacientes que estavam em processo ativo de morte ou falecendo, se não ativamente ali, caminhando para esses últimos dias. Então, eu lembro que eu chegava no pronto-socorro, falava com a enfermeira, eu falei, quem está precisando de mim aqui?
E ela já sabia. Ela falou assim, olha, tem esse senhor aqui, tem um linfoma, esse senhor aqui tem um AVC e tá com a quarta pneumonia. E aí eu levava esses pacientes para a enfermaria e eles tinham mortes muito dignas, cuidados, amparados, Sem limpos, dor. sem dor, a família acolhida, porque a equipe multiprofissional da geriatria é um primor, assim. Uhum. Eu conduzia reuniões familiares já no primeiro ano da residência, E então você era fazia ótimo. isso tudo ainda sem saber que o que você estava fazendo era cuidado paliativo? Nem Sem, tinha esse nome no começo para não, sem você? saber, porque eu sou do tempo que não tinha internet. Uhum. Né? Então, a pesquisa bibliográfica era com aqueles papeizinhos, você tinha que saber o que você estava procurando. Uhum. E então, você pedia um artigo, demorava 2 semanas para chegar da BIREME. Então, era uma coisa de uma degustação do E conhecimento. você tinha, na faculdade, você tinha tido aula de psicologia. Então, você atendia aquelas famílias com alguma, mas muito mais uma vontade sua de ser humana do que algo científico, né? Sem dúvida, porque na faculdade, a aula de psicologia médica, ela não tem a potência de fazer você compreender o que é um mecanismo de defesa, o que é uma alteração de personalidade, o que é a diferença entre tristeza e depressão. Você não aprende Uhum. exatamente isso. Nem na psiquiatria, porque na psiquiatria, quando você passa, você vai ter contato, pelo menos lá na faculdade, você tinha contato com quadros gravíssimos. Você não fazia ambulatório de psiquiatria com pessoas que estavam minimamente funcionais, eram as pessoas que Uhum. estavam internadas. Então, você entra muito desarmado no sentido de não ter conhecimento para lidar com aquele ser humano que está adoecido. Aí eu fui procurar muita coisa sobre dor. E aí, procurando muita coisa sobre dor, encontrei os conceitos de alívio de sofrimento, da dor total. E aí, a enfermeira da geriatria um dia chega para mim e fala: Ana, tem um livro que eu acho que é a sua cara. Aí eu falei: ai, Kátia, o que é, né? Ela me entrega o livro da Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte e o morrer. Aí eu li o livro naquela madrugada. E eu falei: cara, é isso que eu gosto de fazer. Eu Que gosto de incrível, a enfermeira conversar. que te trouxe. É E claro, né? Eu como? tinha que ser enfermeira, né? Sim, Porque que não dá para incrível. esperar muita coisa de outra área, não. Sim. É, tá ali, né? Tá no Tá ali. front ali. E aí você chegou a fazer, porque como no Brasil não tinha esse know-how, você chegou a estudar fora, cuidado paliativo? Como foi? Tava no movimento de ir para fora quando vários profissionais que trabalhavam com cuidados paliativos conseguiram fazer contato com o Instituto Palio, que fica na Argentina. E na época que eu fiz a pós-graduação em cuidados paliativos, que é uma pós-graduação que tem uma carga horária de mestre, né, tem 500 horas. E eu já estava trabalhando num grande hospital em São Paulo com esse propósito, e eles tinham um vínculo com Oxford. Tinha uma validação de todo o currículo com a Universidade de Oxford. Então, eu tive aula com os professores, tanto de Pallium como de Oxford, para fazer a formação em cuidados paliativos. E aí, Uhum. no mesmo ano, eu fiz a formação em luto e no mesmo ano eu me separei. Então, Caramba! 2006 foi um ano Do pai intenso. dos seus filhos. Isso. Tá. Então foi porque quando eu fiz a pós em luto, eu comecei a entender que havia tido um rompimento de Uhum, vínculo. uhum. Então foi, É, e foi separar bom de um entender. casamento é uma morte, né? Então É, fez sentido você fez ter. Você total usou, sentido. né? Porque você estava passando. Qual que foi o luto mais difícil que você já viveu? Assim, quem que você já perdeu que foi muito difícil? Muito difícil. Eu acho que a primeira grande perda para mim foi minha avó. Uhum, essa que fez você É, estudar porque pra cuidar. ela morreu no dia da minha formatura. Então eu tive uma sensação muito pesada de fracasso, porque eu não tinha passado no vestibular logo depois que eu terminei o colegial, na época, né, que é o ensino médio. E aí ela viveu mais um ano, eu passei, entrei na faculdade, mas eu não pude cuidar dela. Então foi um período de luto muito difícil, Uhum. de não ter tido a chance de cuidar dela. Até que um dia na terapia eu tive um insight, assim, muito poderoso de que ela me conhecia. Ela sabia que eu ia cumprir uma promessa. Mas ela sabia também o quanto, para mim, essa sensibilidade que eu tenho com o sofrimento do outro me afetava muito. Eu era muito jovem, Uhum. não sabia como lidar ainda com isso. E aí, naquele insight, assim, como se ela falasse que ela tinha cumprido
a missão dela. Porque a hora que eu recebo o diploma, estava feito o que ela precisava fazer, né? Que Então, lindo. talvez se ela tivesse morrido antes, eu não teria terminado a faculdade, porque eu não tinha nenhuma promessa para cumprir, não precisava passar pelo que eu passei. Você acredita, você tem alguma espiritualidade? Você acredita em alguma coisa? E para mim é uma coisa tão óbvia, do tipo assim, o sol nasce, fogo queima, água molha. Não é uma questão de você acredita que água molha? Você acredita que fogo queima? Mas para mim é a mesma categoria de pergunta, assim. Você acredita? Mas você acompanhando essas pessoas que estavam morrendo durante o cuidado paliativo, você já viu alguma coisa assim que você falou, caramba, Muitas vezes. muitas Muitas vezes? vezes. Quase todas as vezes. A pessoa tá ali partindo, ela vê algo. Nossa, eu tô arrepiada. Tem uma história que eu vivi com uma grande amiga minha, a Valéria. Ela era médica também, só que ela decidiu ir um pouco para gestão. Nós nos conhecemos nesse grande hospital e ela que me acolheu, assim, quando eu não tinha lugar para ficar, ela falou assim: tem lá, fica lá na radioterapia, tem um espacinho para você lá. Eu falo, me deu casa, comida e roupa lavada, assim, para eu fazer o trabalho que eu precisava fazer. E depois ela saiu de lá, foi para uma outra empresa e ela queria muito me levar para fazer ambulatório e fazer todo um projeto de cuidados paliativos naquela outra empresa. E aí eu fui para lá e convivia muito com ela, muito querida, cuidava da mãe dela também, como geriatra. E aí a Valéria teve o diagnóstico de um câncer de ovário. E ela, no diagnóstico, já era metastático, já Nossa. tinha um quadro avançado, que não é uma coisa rara em relação a câncer de ovário. E ela marcou uma consulta comigo. E aí eu falei, nossa, Val, você marcou consulta, mas tua mãe tá bem, né? Eu achei que era alguma coisa relacionada à mãe dela. Ela falou assim, não. Eu aprendi com você que quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer avançado, precisa marcar uma consulta com paliativista. E aí eu tô fazendo o que você fala que é pra fazer. Eu falei, nossa, você é a primeira que faz isso. Porque chega aqui o povo meio nos 10 minutos da prorrogação para eu cuidar. E ela foi bem no começo. Então ela suportou o tratamento de quimioterapia num nível nunca visto antes. Porque Com ela os te procurou médicos. muito no Porque começo. muito no começo, eu consegui fazer todo o cuidado dela para ela poder controlar os sintomas de efeitos colaterais, porque Mas se procura um quimio não era. médico paliativista mesmo que tenha esperança de cura? Sim, porque você está sofrendo. Porque você Olha não que procura o interessante. paliativista para você morrer. Entendi. Você procura Porque para você está sofrendo. atravessar. É. O médico paliativista você procura porque você vai sentir dor e vai ter um percurso de sofrimento. Mas, E não só porque precisa morrer com dignidade e sem dor. não, você precisa viver com dignidade até o momento que a morte chega. Porque a Entendi. morte vai chegar. Uhum. E aí, toda a evolução dela, ela ficou 3 anos, 4 anos em tratamento e depois ela teve uma progressão severa e não teve jeito. E ela quis morrer em casa. Só que o detalhe, Tati, é que a família inteira é ateia. Ateia é essencial, assim, nasceram assim. Porque ateu convertido é uma religião, acho que é a pior de todas. O ateu convertido, ele tem um livro debaixo do braço que quer provar para você que Deus não existe. Então, é um chato. Então, ele um dia teve uma DR com Deus e Deus não satisfez as expectativas, não cumpriu o prometido. Aí ele quer ficar vendendo Aí ele brigou a com não Deus. religião dele. Isso. Aí ficou de mal e não quer que ninguém acredite. Mas o ateu essencial, ele Só não acredita e tá na vidinha dele. o melhor ser do mundo. E assim era cuidar dela e cuidar da família. Era muito tranquilo, zero de sofrimento existencial. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Deus me abandonou. Não tinha nada disso. E aí a Valéria estava morrendo, nos seus últimos suspiros, esperando a cunhada dela, muito amada. Você vivendo um luto ali junto, porque era uma grande amiga. E aí a Val, bem fraquinha, assim, uma hora ela olha para a porta, assim, do quarto. Eu estava deitada na cama com ela, fazendo uma massagem nas costas. A mãe dela sentada numa cadeirinha na frente dela, falando: mamãe tá aqui com você, não tenha medo, mamãe tá aqui com você. E aí ela começa a olhar para a porta. Olha para a porta e sorri. Aí eu olho assim, olho para a porta, e todo mundo se entreolhar e ela continua. E ela sorri lindamente para a porta. Aí eu, Val, tem alguém ali? Aí ela faz que sim. Aí eu perguntei,
é alguém conhecido? Aí ela fez que sim. Aí a mãe dela olha pra mim com o olho cheio d'água e Ai, fala meu Deus, assim, era o pai. é seu pai? Aí ela disse que sim. Nossa, que lindo. Aí a mãe diz, toda emocionada, fala assim, então diga pra ele que eu sinto muita saudade dele. E que é pra ele cuidar direitinho de você. Nossa. Não tem Então, como. não tem como Eu duvidar. tenho uma história muito forte também. Quando minha avó morreu, eu tinha acho que 12, 13. E ela ia sair do hospital. Ela tinha feito. Ela estava internada, não sabia se era um câncer. Era um câncer, na verdade, mas não sabiam ainda se era uma cirrose e tal. Fizeram uma biópsia, ia sair o resultado da biópsia. E falaram: enquanto isso, ela tem alta, vai sair do hospital. E aí a gente foi para casa e no dia seguinte ia buscar minha avó no hospital de manhã, né? E a minha mãe acordou 6 da manhã, no dia que a gente ia buscar ela no hospital, e falou pra mim: a sua avó morreu. Chorando assim muito, né? E eu falei: mas como assim? Eles falaram ontem à noite pra gente buscar. Aí a minha mãe falou que sonhou com a minha avó mostrando assim uma casa bonita, assim, com um jardim cheio de flores, e falando: filha, eu vou morar aqui agora. Fica bem, eu tô bem, tá tudo certo. Não sofre além da dor, né? Não chafurda na dor, né? Vai doer e tal, mas saiba que eu tô bem, a gente tá junto, tal. Minha mãe acordou desse sonho, olhou pra mim e falou: sua avó morreu. E eu, como assim? Tocou o telefone. É. Ela tinha morrido há 15 minutos. Minha mãe sonhou com a minha avó vindo se despedir dela, o hospital ligou 15 minutos depois. Como não acreditar em alguma coisa, né? Ana, eu quero te perguntar, teve essa comoção recente, né, da morte dessa jovem a Juliana Marins, que sofreu um acidente na Indonésia. A comoção maior era quantos dias ela ficou sentindo dor, né? E aí, algumas pessoas, já li alguns estudos, alguns médicos dizendo que o corpo é muito sábio nessas horas, que ele pode desligar, que ele pode colocar a pessoa num sono profundo, né? E tem uma coisa que mexeu muito comigo, que é uma série que chama Dying for Sex, não sei se você viu essa série. Tá Essa é série na tem, hora. essa série ela tem os últimos 2 episódios, acho que eu nunca vi nada assim de cinema, de série, que mexeu cinematograficamente falando, que falou tão lindamente sobre morte, né? E os últimos 2 episódios é a Michelle Williams, que é a protagonista, em cuidado paliativo. E vem a médica do cuidado paliativo, que é outra personagem maravilhosa, que alegra ela e a família dela, é muito bonito, né? E essa médica explica para ela como é que ela vai morrer. E aquilo ali é assim, acho que é dos episódios mais bonitos de série que eu já vi na vida. E ela explica, olha, vai ter, quando você estiver chegando no final, assim, vai ter um dia que você tem uma melhora grande, né? Então tem o passo a passo e a gente vai te medicar, vai te acompanhar, mas também tem uma coisa sábia do corpo que pode te colocar num sono profundo, que te desliga. O que que a gente pode pensar, assim, claro que da importância do cuidado paliativo, mas tem uma sabedoria do corpo também para morrer? Tem Como é uma que sabedoria. funciona? Quando a gente tem uma doença que você passa por toda a trajetória do tratamento, da recidiva, da piora clínica, das consequências, do momento da reabilitação, todo o processo de adoecimento, ele vai trabalhando a dissolução da terra. Então, eu falo que a analogia que eu faço é com a medicina, com a sabedoria oriental. Então, nós somos feitos de terra, água, fogo e ar. E quando a gente vai morrer, nós vamos dissolver esses elementos. O último que entra no nosso corpo é o ar, que é considerado um empréstimo do sagrado, do universo, de Deus, de Brahma, chame como quiser, um empréstimo para que a gente cumpra a nossa missão na Terra. E depois que você cumpriu, você vai devolver esse sopro vital. Mas o processo começa a dissolução na ordem, assim, não inversa, mas do mesmo jeito que começou. Então, terra, o corpo. Nos últimos momentos, não precisa ser os últimos minutos, mas nos últimos tempos da sua vida, podem ser semanas ou dias, ou horas ou minutos, você vai ter a dissolução da terra muito facilmente detectada, porque a pessoa pode estar pesando 30 quilos, mas ela não consegue movimentar um dedo, de tão pesado que está esse corpo. É como se ele tivesse
em fusão com a terra. E aí depois você entra no processo de dissolução da água. O que que é? A água, ela tem muito a ver com as nossas emoções e com as nossas relações. Então, quando você começa a dissolver a água, você entra num processo muito intenso de reconhecimento dessa emoção e do que você foi. E com esse movimento, você se desconecta um pouco das suas relações externas. Então, é a hora que o momento é aquela hora que o paciente fica mais introspectivo e a família chega para a gente e fala assim: não está reagindo, Uhum. ele está deprimido, ele fica quieto, ele fecha os olhos, mas eu sei que não está dormindo. Ele está na dissolução da água. Externamente, o que nós detectamos é uma redução de fluidos. Então, a boca fica mais seca, o olho fica mais seco, você tem menos secreção gastrointestinal, você urina menos. Uhum. Esse estado levemente desidratado é muito confortável para a nossa morte. Por isso que morrer na UTI é tão avesso à natureza, porque a hora que acontece isso, os médicos vão prescrever soro. Aí o paciente Nossa, quase morre afogado, de tanto soro, soro, nossa. Esses soro, soro. protocolos de hospital. Ele não identifica, Não não entendi. sabe identificar. Eu vou fazer um parênteses. A minha fisioterapeuta, que é uma mulher maravilhosa, ela e o marido trabalham no Einstein, né? E ela fala assim pra mim, o que eu vejo ali às vezes é criminoso, porque são pessoas que querem morrer, que precisam morrer, que chegou a hora de morrer, só que o hospital mantém aquela pessoa viva, às vezes por dinheiro, por protocolo, porque é uma família com muito poder e tira a dignidade da morte, mantendo vivo durante mais tempo do que aquela natureza pediu e quer, né? E aí, fazendo coisas absurdas, assim, para uma pessoa que está na hora dela ir, né? Então, esses protocolos, às vezes, também de prorrogar uma vida que... E a pessoa querendo partir, né? Às vezes os pacientes até pedem, mas Pedem. aí ou tem uma resistência da família ou uma resistência da equipe, especialmente da equipe médica. Quando você tem a dissolução da água, você passa para a dissolução do fogo. O fogo é a nossa essência. E aí, quando essa pessoa mergulha dentro de si própria e ela encontra a essência dela, tudo que ela mais quer é deixar isso para o mundo. É a melhora antes da morte. Ah, essa é É a a visita da melhora. saúde. Então, ela expressa a essência dela. E a essência, ela É um é dia de afeto. despedida. Ela é amor. Então, teve fazer um parênteses meio com uma história, uma paciente que eu cuidei no hospital, que era muito difícil. Pensa uma pessoa difícil. Ela humilhava as pessoas, ela tinha um poder na palavra, assim, de deixar todo mundo muito mal. Ela já era assim ou ela ficou assim por causa da doença? Porque Eu acho ela... que ela já era assim, porque ela foi, ao longo do tempo de adoecimento, ela teve um câncer de mama de longa duração, ela foi perdendo as pessoas que acompanhavam ela. Não tinha mais ninguém da família, não tinha ninguém mais cuidadora que aguentava, porque ela era terrível. Uma senhorinha. Uma mulher de 50 e poucos Jovem. anos, talvez com a minha idade, talvez um pouquinho mais velha. E era sempre no meu plantão que ela chegava. Sempre no meu plantão. Eu falei, meu Deus, por quê, né? Mas vamos lá. Aí ouvia, e que a Brigava gente com você também? brigava, ela humilhava, ela falava, você de novo, você é incompetente, porque da outra vez eu fiquei internado um tempão e a culpa foi sua, que você não viu tal exame. Enfim, ela chegava e ela fazia sempre isso. E um dia tô lá no ambulatório e a menina que fazia a recepção, a secretária, ela entra na minha sala assim e fala, doutora, posso falar 5 minutos com você? Aí eu falei, claro, senta aqui. Chamava Tati também. Senta aqui, Tati. Ela fechou a porta, ela falou assim: não, eu não aguento mais trabalhar aqui, doutora Ana, é sempre a mesma coisa. Eu falei, mas o que que aconteceu? Aí ela falou dessa paciente que tinha chegado. E, e que naquele dia ela falou: agora eu sei, ela vai morrer. Eu falei, mas como é que você sabe que ela vai morrer dessa vez? Porque ela me agradeceu. Nossa. E ela sempre me humilhou. E eu sei que é assim, porque os pacientes vão mudando. Eles chegam aqui arrogantes, eles ignoram a gente, eles são grosseiros. Quando eles percebem que a gente existe, é para humilhar, é para ser grosseiro. E aí, à medida que o tempo vai passando e vai chegando a hora deles morrerem, eles vão ficando gentis, eles vão ficando amorosos, eles ficam carinhosos, eles até mandam presente para a gente. E hoje ela me agradeceu, doutora Ana. É a última vez, eu não aguento mais ver isso. E foi. E ela pediu para ser a técnica de enfermagem que ela mais brigou no hospital.
porque ela disse que ela era a única que conhecia ela direito. A única que aguentou essa E mulher. essa Queria moça, testar para ver quem aguentava até o fim. e ela não estava de plantão naquele dia, mas ela foi no hospital para passar a noite com essa paciente e morreu junto E a com família ela. não estava Não junto. tinha ninguém. Ela foi. Ela fez vínculo, ela conseguiu fazer vínculo. Uhum. Então, ela expressou a amorosidade de solução do fogo. Só que como as pessoas não identificam, tem a síndrome do Jaque, né? Jaque melhorou, vamos fazer a ressonância. Aí, às 3 horas que ela podia dizer que ama, ela fica presa na máquina de ressonância. Já que melhorou, vamos fazer químio. Já que melhorou, é a hora da cirurgia. E aí, o tempo passa E aquele é o momento da despedida ali com a família. que é a última marca que você deixa no mundo. Eu sempre digo, não é a primeira impressão que fica. Porque assim, desse jeito, você não odiaria o seu ex-marido. Porque a primeira impressão foi boa, né? Você amou essa pessoa, você teve filho com elas, tal. E aí, a última impressão é a que fica. Você fala, nunca mais, né? E essa é a verdade. Aí, a última impressão que você fez diferença no mundo para melhor. No mundo, teu mundo e no mundo das pessoas que você tem afeto. Ou mesmo as pessoas com quem você fez vínculo, mesmo que seja no final da Você vida. faz a gente achar a morte uma coisa linda e poética. Esse seu trabalho é muito importante. Porque ninguém fala disso, né? Não. Ninguém fala, mas acontece com todo mundo. Mas vamos lá. Aí o ar. E aí termina a dissolução do fogo, você começa a dissolução do ar. O que é a dissolução do ar? Você vai devolver o sopro vital. Só que ele tem um caminho para percorrer dentro de você, para cumprir a etapa dele. Então, você olha para uma pessoa que está na dissolução do ar, ela tem uma respiração que a gente chama de agônica, porque parece uma agonia, mas é uma agonia para a gente que assiste. Que é aquele que a pessoa... Que a pessoa respira rápido, depois ela respira devagar, aí ela respira profundo, mas o peito vai para frente, que é a respiração paradoxal. Parece que a pessoa está respirando com muita dificuldade. Sofrimento. Mas aí, se ela está em cuidados... Mas e aquele som de agonia? Aquele barulho da garganta, que é um nome ridículo, chama sororoca. Sororoca? Mas é o ruído da morte. Mas a pessoa está em agonia? Você tem que olhar o rosto dela. Se o rosto dela estiver sereno, a boquinha meio aberta, assim, aquele olhinho tá meio abertinho, assim, mas tá aparentando um sono muito profundo, incomoda quem escuta. A pessoa tá na paz. Tá na paz. A gente tem algumas medidas que podem evitar. Se a pessoa está em cuidados paliativos, a gente, antes de entrar na dissolução do ar, a gente já começa a medicar para evitar esse som, que é um som que pode dar a impressão de grande sofrimento, mas se você se ensinar a família a olhar para o rosto do paciente, ele se acalma. E depois, aí faz uma careta, aí não é exatamente dor, porque parece que é uma coisa de fazer uma força, e aí eu faço uma analogia com o trabalho de parto. Então, você está dando à luz a sua alma. Então, o nascimento da alma. Para quem não acredita, você está colocando na vida a sua biografia. Sim. Então, a partir dali, você não conta mais nada sobre você. Quem vai contar é quem te conheceu. Então, nasce isso. E a gente pode pensar que, para um alívio de quem acompanhou tanto o sofrimento dessa menina, que o corpo ajudou ela a passar por aquilo sem tanta dor? A gente espera que sim, porque a Juliana, ela não tinha uma doença grave, ela estava muito bem de saúde. E era uma menina jovem. Então, não era uma pessoa que já estava com algum comprometimento físico anterior e aí teve esse evento agudo. Então, é possível que o que possa ter levado a Juliana à inconsciência tenha sido a desidratação. Porque quando você fica muito desidratada, Eu não me conformo. aí você perde a consciência. Mas eles têm drone para fazer guerra, mas não, o mundo, né? Mas não tem drone para levar uma água para a menina. Então, ela teve o que a gente chama dos conceitos, né, que nós temos acerca da morte. Você tem a ortotanásia, que é a morte na hora certa. Você tem a distanásia, que é o prolongamento da morte, do processo de morte, com grande sofrimento, que é o que acontece nessas pessoas aí que a tua fisioterapeuta descreveu. Isso chama-se distanásia e obstinação terapêutica. E você tem o que aconteceu com a Juliana, que é mistanásia, que é a ausência do cuidado, a ausência do socorro, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas no Brasil. Sim. Mais de 60% das pessoas que estão com câncer, que chegam com um diagnóstico de câncer, já chega com ele avançado. Então, que não teve acesso. Não teve acesso. Nem conhecimento, nem acesso. Sim. E o que você acha
no Brasil não tem essa lei, né? As pessoas têm que sair daqui, da pessoa que quer uma morte assistida, da eutanásia. Você acha que o Brasil poderia avançar nisso, pelo menos olhar para essa questão? É, eu não tenho nenhum tipo de princípios ou até da minha espiritualidade, alguma coisa que crucifique ou proíba a eutanásia. Ou julgue, Ou né? julgue, né? Uhum, Condene, na verdade. Julgar todo mundo julga, mas uhum, condenar a eutanásia eu não condeno. Mas eu vivo num país, você vive num país que menos de 10% das pessoas têm acesso a cuidado. Então, às vezes, a pessoa Então, nem sabe é como muito, poderia ser. é muito deselegante um brasileiro defender isso nesse país. É Uhum, muito deselegante. É uma pessoa absolutamente voltada para o próprio umbigo. uhum. Porque você deveria ter uma vida assistida, não a morte. Eu posso assistir sua morte, não tem problema, Vamos combinar que não né? nesse momento. Então, posso assistir. A morte assistida não é uma morte cuidada, Uhum, porque é higiênico. Você vai uhum. lá, aplica um negócio, a pessoa morre em Entendi, minutos. entendi. Então você só Não é um assiste, você não cuidado. cuida. Uhum, E aí eu já dei esse anúncio em congresso e tudo. Enquanto no meu país tiver um brasileiro que não tem acesso a cuidados paliativos não dignos, dá para defender isso. enquanto no meu país um estudante da graduação da saúde não tem uma disciplina de cuidados paliativos e não aprenda o que é isso, eu não vou defender. Uhum. E eu espero que quem defenda seja capaz de defender primeiro o cuidado. Aí, a hora que todo mundo tem cuidado, aí você pode escolher. E desde do lançamento do seu livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, já teve avanço em estudos e no Brasil? Porque não se falava muito em cuidado paliativo. Esse seu livro mudou o cenário, né? Mudou. Ele foi Furei a muito bolha. importante, muito Eu importante. fui, assim, eu era muito conhecida dentro do universo da saúde por conta dessa minha defesa da causa do alívio do sofrimento. E depois eu fiz o TEDx, que voou o mundo, Sim, que né? bombou. E depois teve o lançamento do livro. Com o lançamento do livro, eu furei a bolha dessa área da saúde. Então, você encontra essa informação na livraria. E aí, com isso, o movimento que aconteceu, ao contrário do prognóstico, tanto do livro como da cultura brasileira, de que ninguém quer falar sobre isso. Uhum. Eu falei, pode ser que as pessoas não queiram falar, mas elas querem ouvir e Sim. elas querem ler. E vai acontecer com todos, Isso. com os entes queridos e com eles próprios. Aí, na pandemia, a gente teve aquele evento de um senador, que eu não me lembro o nome agora, que é médico, que disse que cuidado paliativo era eutanásia. E foi aquele auê, e todo mundo, ai, Ana, olha, eles falaram, fizeram um É exatamente o desserviço, oposto. né? Eu falei, eu não tô achando que foi um desserviço, não. Tô quase indo lá para agradecer o cara. Porque ele falou em alto e bom som para o Brasil todo. E aí, quando ele falou, eu posso responder. Porque até aquele momento não tinha espaço para resposta. Porque ninguém queria saber o que era. Aí eu tive 10 minutos de fama na Câmara, de falar, né, para todo mundo ali. Você foi lá. Não, foi online, porque estava Tá, na pandemia. E aí quem estava lá disse que foram 10 minutos de silêncio lá. As pessoas prestaram atenção. Aí, entre as pessoas que prestaram atenção, o Conselho Nacional de Educação prestou atenção. E eles me chamaram para apresentar. Porque eu disse, nesses 10 minutos, que um dos motivos pelos quais o preconceito existe é porque não tem formação para os médicos. E se não tem formação para os médicos e esse cuidado faz parte do ato médico, você não cuida de doença, você cuida de pessoas. Aí até onde tem doença, depois não tem doença, você abandona, você larga o osso, como se fosse uma coisa que não interessasse mais. Você tem que cuidar até o último suspiro do seu paciente. Que bom se ele ficar bem. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada para fazer, tchau. Ou seja, tem muita estava cuidando coisa da pra fazer. doença. Muita coisa. E muita coisa médica para fazer. Não é que é só pegar na mão Sim. e cantar o hino de louvor. Não, você cuida. E aí eu falei, o Conselho Nacional quis ouvir, aí eles me deram meia hora. Eu falei, vou me inspirar em Adriana Calcanhoto, né? Você tem meia hora, entre por essa porta agora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Muito bom. E aí mudou. Eles decidiram reescrever as diretivas de ensino da medicina do Brasil. Que coisa linda. Nossa. E aí eles pediram ajuda para mim. Sua avó estava lá, ó. Ó. Que incrível, gente. E que aí, coisa depois disso, teve um movimento interno na Câmara e um movimento civil fora da Câmara que quando se encontraram,
eu tinha cultivado essas sementinhas aí com os livros, com as falas, com esse movimento da medicina e tudo mais, e aí veio a política pública. E aí a Anísia assinou a política pública com financiamento federal para E teve cuidados médico que ficou paliativos. bravo? Eu não tenho esse estudo, como é que eu vou fazer agora? Vou ter que me coçar para estudar. Vai ter que se coçar Vai para ter que estudar. se... Isso. Só que demora, né, Tati? Porque nós temos mais ou menos uns 200 serviços decentes de cuidados paliativos. E Hoje em dia é uma coisa que você poderia dizer mais acessível para quem tem dinheiro ou já é acessível? é melhor no SUS, viu? No SUS está melhor. Tá melhor. Embora é pouco. Então, é ruim porque são poucos serviços. Então, cada vez está um pouco mais, mas nós precisávamos, para o tamanho continental que nós temos, 5.000 unidades de cuidados paliativos, que fosse um hospital ou que fosse uma equipe que pudesse estar dentro de um hospital com mais de 50 leitos e que tem UTI, não é um hospital decente se não tiver uma equipe decente de cuidado paliativo. Você acha então, que tem que ter essa equipe formada, não é simpatizante, de achar legal e lindo o processo. empresas para colocar dinheiro nisso, você acha que eles têm medo de associar a marca à morte? Na verdade, o cuidado paliativo ele tem como consequência um uso racional dos recursos. Então, por exemplo, um paciente que está em cuidado paliativo, que o rim para de funcionar. O rim dele tem indicação de diálise. O dono do rim não vai se beneficiar do resultado da diálise, porque ele não vai ter vida para usufruir dessa correção de função. Então, você vai colocar qualquer aparelho que substitua uma função, não tem sentido fazer. Entendi. Você pode colocar um aparelho para aguardar aquele órgão regenerar. Então, você está com uma pneumonia grave. Aí você vai ser entubada para que o seu pulmão tenha tempo de se regenerar enquanto o aparelho trabalha por ele. Só que não vai se regenerar. A questão da morte vai acontecer. O que você pode escolher? Onde e de que forma você quer cuidar? Ou seja, de certa forma, você está dizendo que a medicina de cuidado paliativo ela não é cara. Ela só precisa do interesse das pessoas de que tenha nos lugares. Então, você gastar menos não parece tão interessante quanto você ganhar mais. Se acredita que cuidado paliativo é algo missionário. Eu tenho uma empresa de cuidados paliativos exclusivos em casa, que é um hospice. É caro, porque se você pegar um fisioterapeuta que ganha 40, 50 reais a sessão, ele vai entrar, cuidado paliativo, não tem nada para fazer. Aí ele foi, se inscreveu lá, ganhou os 40. Ele fica feliz da vida, porque ele, para pagar as contas dele, ele precisa de volume. Claro. E às vezes 40 reais é o que ele vai pagar de Uber, para poder chegar na casa, então vai de carro e pega trânsito e tal, e tem que fazer volume. Então, o atendimento não é de quase 50 minutos, 1 hora. E eu digo, não pode ser uma visita improdutiva nunca, porque se o paciente está adormecido, você vai ensinar a família. Sempre tem que fazer. Então, acaba sendo caro. Aí é caro, ninguém quer contratar. Então, eu dispenso. E o fisioterapeuta tem que ter a dignidade também de pagar as contas dele. Então, muitas vezes é uma conta que não fecha. E aí, o que estava acontecendo? Eu estava pagando, por exemplo, a operadora me pagava 100 reais. E eu pagava 200. Entendi. Então, E plano médico não tá com esse olhar, né? Para cuidar do paliativo. Bom, ele prefere gastar. Só quer dinheiro. Tudo que você investiu na sua saúde, na tua vida toda, pagando a operadora, pagando o convênio, você vai gastar tudinho no último ano de vida. Porque eles não cobrem nada. Se tivesse um mínimo de inteligência, porque eu acho que deve ter 2 neurônios na cabeça dos gestores e um é inibitório. Então, é binário o raciocínio. Fora que do nada eles tiram a pessoa, a gente não atende, mas eu paguei 20 anos, não, mas você não atendo mais. Então, eles estão fazendo eutanásias sociais. Eles estão matando as pessoas socialmente. Eles se desligam e aí se vira aí. Olha, isso aí, quando eu penso no que tem de podre no mundo, eu vou exatamente... A primeira coisa que eu penso é nesses gestores. Isso aí é a coisa mais desumana. Mas vão morrer também, né? Vão. Nenhum poder e nenhum dinheiro compra ninguém para morrer no seu lugar. Ninguém vai usar fralda no teu lugar. Ninguém vai ficar na cama esperando a troca da fralda no seu lugar. Você vai ficar lá usufruindo daquele sentimento de
indignidade durante um tempo incrível, porque a medicina avançou muito para prolongar a vida dessas pessoas. Então, elas vão ter bastante tempo para pensar naquilo que elas não fizeram. Que bonito. Aí vai ser bonito, Vai ser bonito. vai ser Um momento de um bonito. pouco de maldade. E eu queria te perguntar se, quando a gente fala de alívio de sofrimento, você também trabalha com alívio de sofrimento dessas pessoas que ficam. O teu trabalho também é cuidar desse filho que está perdendo uma mãe, dessa filha que está perdendo um pai. Como que é isso? Quando a gente fala de cuidado paliativo, você prevê o alívio do sofrimento físico, o emocional, o familiar, o social e o espiritual. Então, quando eu trabalho com o alívio do sofrimento físico e eu mostro como se cuida, eu começo a integrar a família nesse processo do cuidado. Então, ela passa de dimensão de sofrimento para uma aliada de alívio de sofrimento. Porque o que dói mais na família, você não posso fazer nada. Não, você pode fazer muita coisa. Então, o que é nutrir? Às vezes é fazer comida, o paciente não quer. Então, o que é nutrir? É estar presente, é poder cuidar daquele corpo, fazer uma massagem, ajudar no banho. Então, a gente consegue integrar a família no processo de cuidado. Aí ela percebe que ela tem um espaço, ela mantém esse espaço. Não tem inversão de papéis, uma coisa que isso como geriatra também. Não existe a possibilidade de você ser mãe da sua mãe. Você cuida do corpo da sua mãe, mas você não vira mãe, não tem troca de papéis. E aí, quando você fica pensando muito em perder essa pessoa que está viva ainda, ontem eu estava com uma paciente no consultório e a gente falando sobre essas questões de morte, eu falei assim, mas a pessoa já morreu? Ela falou assim, não. Eu falei, então, sabe o que você está fazendo? Você sabe que a chave do carro está no seu bolso. E você começa a procurar a chave na gaveta. Você não vai encontrar, porque a pessoa não morreu ainda. Ela está presente. Então, você não vai encontrar o sofrimento que você vai viver. Você está vivendo o sofrimento de se despedir, não da ausência da pessoa, porque ela não morreu ainda. Então, você precisa exercitar a capacidade de estar presente mesmo nesse tempo de despedida. E Agora, apesar da dor inenarrável. você vai ter o resto da sua vida para você lidar com a dor da ausência. Agora não está ausente. E esse processo de consciência faz com que você se sinta mais fortalecida para estar presente. Porque a chave está no bolso. A pessoa está ali, do seu lado. E você tem essas conversas. Tem Tenho. gente que sai brava com você. Você fala coisas na minha cara que eu não estou preparada para ouvir. Aí eu adoro fazer isso quando eu dou palestra. Aí eu falo as coisas, aí eu falo assim, se tem alguém aqui que está muito incomodado com o que eu tô falando, me acha doida e tal, dá um jeito de eu saber, porque aí eu sei que eu cumpri minha missão hoje. Então, inclusive me manda o que mais te irritou, porque aí eu vou repetir em todas as minhas palestras, porque quem balança a cabeça está reconhecendo que é verdade. Quem está assim, olhando bravo de longe, aí eu falei, essa pessoa vai sair daqui outra. Porque tá mexendo. Tá mexido. O Freud, ele falava que quando a gente pensa na nossa própria morte, a gente sempre se vê como um espectador. Por isso que a gente imagina a gente vendo a gente no caixão, a gente vendo as pessoas chorando, olhando para um caixão. A gente tá como espectador, a gente não consegue pensar, porque é impossível, né? Eu morto, não sou eu. Eu tô vendo eu morto, né? E tem essa necessidade de você ter algum controle sobre a morte. Então, quando você se coloca como espectador, é como de alguma forma você não se sinta submetida àquela condição de morte. Então, o Sartre fala uma coisa bem legal, que ele diz que a morte, a gente tem tanto tabu com ela, porque ela põe um ponto final na sua chance de ser livre. Então, você não vai poder mais buscar a liberdade quando você está morta. Então, mas aí você acha... não quer falar sobre isso. Não quer. E aí tem a ver com se preparar para a velhice, né? Também. Que foi até uma resposta que você deu muito bonita no programa do Marcelo Taz, né? Que você fala do deserto do Saara, né? Fala um pouquinho disso. Porque você também faz palestra e conversa sobre isso com as pessoas, né? Sim. Então, hoje você não atende só quem te procura para cuidar do paliativo, você também atende, obviamente, como geriatra. Sim. Quem te pergunta... Outro dia, eu falei para minha mãe que eu ia no geriatra dela, porque eu quero preparar minha velhice. Ela falou, não vai mexer com isso, é médico de velho, não sei o quê. Mas não é importante uma pessoa jovem
começar a Não, o preparar? consultório agora é uma delícia, né? Porque no início do consultório da geriatria era tipo, antes de levar no padre, você leva no geriatra, né? Aí chegava aquele paciente com a cadeira de roda e com aquele Muito. cuidador acabado, com aquela sacola imensa de exame, 3 caixas de remédio, porque ninguém deu jeito. Uhum. Aí agora as pessoas vão cedo, porque elas querem se Que idade? preparar. Que idade? Ontem eu atendi uma de 44. Já posso ir no geriatra. Então, ela foi, falou assim, e a gente brincou, né? Que eu tenho paciente mais jovem, que tem gente de 40 que tem corpinho de 80, porque o pessoal tá Sim. se estragando super fácil. Sim. O processo de envelhecimento, ele não começa quando você se dá conta que tá velha. Ele começa muito antes. Para você é se preparar. Se preparar, para dar tempo de você ir pro deserto preparado. Uhum. Agora, eu acho que também tem um limite aí, que é assim, algumas pessoas estão ficando obsessivas com a boa velhice e aí não come mais coisas que gostavam de comer, não tem São porre. Então, esse Então, exagero não é o que a gente deve fazer para envelhecer bem. o envelhecer bem é viver bem, porque o envelhecer o tempo vai passar se você estiver vivendo bem ou mal. Então, o envelhecer bem é você estar feliz com o que você com o que você tem agora. E o que a gente sabe do que seja sucesso de envelhecimento, Tati, é a qualidade das suas relações durante a sua vida. Isso é Especialmente milhares depois de dos 50, pesquisas, né? especialmente depois dos 50 anos. Então, a qualidade das suas relações determina se no final da tua vida você falar, puxa, que legal, eu vivi bem. Não é o teu colesterol, não é a tua funcionalidade, não é se você está de cadeira de roda ou não tem nada a ver. Diabetes, se você fez catarata, se não fez catarata, se você está com rugas ou sem rugas. Não, é uma coisa absolutamente relevante a percepção de sucesso. Você não abre o seu exame e fala, nossa, como eu sou feliz. Agora, se você não encontra mais sua melhor amiga porque você fez tanta restrição alimentar que é insuportável estar ao seu lado, contemple sua solidão e sinto muito, vai morrer mais cedo, porque a solidão abrevia a vida. Ana, é verdade que as pessoas ali nos últimos dias de vida têm uma repetição dos arrependimentos e um deles é ter trabalhado muito e não ter ficado tanto com a família? Isso é uma... Você Que eu sabe trabalho muito! Você sabe que essa história dos 5 arrependimentos, eu falo muito sobre isso porque acho que foi um primeiro vídeo que viralizou meu, foi gravado lá no Einstein. Mas, de fato, Tati, eu tenho um viés de cuidado com esses pacientes, onde chega para mim não quem está arrependido, e não preciso tocar nesse assunto. Eu posso perguntar o que você faria diferente. Porque perguntar para uma pessoa quais são os 5 arrependimentos dela na hora da saída é dizer para ela que ela esqueceu a mala de mão em casa. É sofrido se fazer essa pergunta. Eu não faço essa pergunta. Se eu percebo que vai por esse caminho, aí eu pergunto, o que você faria diferente? E aí tem essa questão dos arrependimentos que essa enfermeira cita. O trabalhar demais, o que eu vejo é, se você trabalha demais num lugar onde te tira a chance de ser você, sinto muito, você vai ter um perrengue na hora da E saída. é muito difícil, porque no Brasil, infelizmente, as pessoas, a grande maioria, trabalha para pagar as contas, não tem exatamente prazer no que faz, né? Agora, se você trabalha, eu trabalho muito, mas se tem uma coisa que eu não vou me arrepender é isso. A questão é que eu preciso encaixar na minha vida pequenos oásis. Claro. E pequenas aposentadorias. Então, eu falo, todo dia tem meia hora de aposentadoria, tem meia hora de descanso, tem a pausa. Sim. Onde eu realmente posso dizer que parei de trabalhar. Eu acompanhei algumas pessoas, né? Uma grande amiga, acompanhei também pessoas da família, que tinha esse momento assim, não aguento mais fazer tratamento, quero ficar em paz, quero ficar com a minha família. Quando que é a hora de... E a palavra, o verbo desistir aqui não é esse verbo, né? Quando que é a hora de aceitar e curtir aqueles últimos momentos? Você pode escolher. Eu digo, quando você faz a opção de interromper um tratamento que está trazendo para a tua vida muito mais sofrimento do que esperança de se livrar dele, então, especialmente as pessoas que têm que continuar tratamentos. Então, não tem mais tratamento para você, a pessoa que está num processo de cura fica super feliz com essa notícia. A mesma frase, não tem mais tratamento para você. Ela fala, nossa, tô ótimo, então só vou fazer o acompanhamento. E quando a pessoa tem a doença
permanente no corpo dela, esta notícia não tem mais tratamento para você, significa que a doença vai levar o curso natural e vai levar à morte. Quando a pessoa diz, quero mais tratamento, a gente tem que dar para ela outra pergunta. Por que você quer mais tratamento? Onde é que está a tua cura? Que não num exame limpo. As pessoas podem morrer curadas mesmo com exames alterados. Tem um lugar dentro de você que nunca ficou doente. Qual é? É a sua família? É os seus amigos? Para mim é escrever. Que mais? Que nunca adoece, nunca vai adoecer. A música, para mim, também é um lugar que nunca vai adoecer. Então, a pessoa precisa viver a vida no lugar onde ela já está curada. Quando você vai para esse espaço, é um lugar na cabeça das pessoas que elas nunca entraram, uma porta fechada. Quando você abre, as pessoas, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei, então, pense. Então vamos para o nosso momento dicas. Eu vou falar o livro do Conrado Caligares, que é um livro póstumo, chama O Sentido da Vida. É um livro incrível que fala sobre isso, né, de ter uma vida mais interessante do que exatamente feliz, e sobre morte. É um livro bem, bem bonito mesmo. E eu vou falar, já a gente falou no começo da conversa, do Dying for Sex, né, que é uma série com a Michelle Williams. Ela é a protagonista, né? E quando ela vai para os cuidados paliativos no hospital, nos últimos 2 episódios, é lindíssimo, assim. É como essa médica de cuidado paliativo prepara ela e a família dela para a morte. Vale a pena assistir, tá no FX. Dá uma dica pra gente. Fala o nome dos seus livros todos. O A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é Mudou sua vida e a do Brasil, muito bom. O Histórias Lindas de Morrer. Eu falo que o Histórias Lindas de Morrer tem as histórias dos pacientes, e aí eu convido as pessoas a lerem uma história por semana e ficarem com aquela pessoa um tempo para aprender. É um livro que você chora e ri, porque tem momentos de humor delicioso, porque a vida é assim. Depois tem o Para Toda a Vida Valer a Pena Viver, que tem a metáfora do deserto, o preparo para o envelhecimento e todo o processo que a gente vai poder dizer que deu certo, porque a gente tem boas companhias. Aí depois tem um livro de poesia, que é O Mundo Dentro, Poesia de Sobrevivência. E esse livro eu ensino como faz poesia. E aí depois vem Cuidar até o Fim, que é A Morte é uma Panorâmica, o Cuidar até o Fim é dos últimos dias, dos últimos tempos de vida. E depois dele agora eu tomei coragem, que é o livro infantil, Onde Fica o Céu, que acabou de ser lançado. Muito bom. Ana, você é um espetáculo. Tô muito apaixonada por você. A gente vai agarrar a amizade aí, já. Tá bom. Muito obrigada. E obrigada a você que assistiu ou ouviu. E até semana que vem. Qual?